Bom dia a todos, eu sou o Matt Bala e este é mais um resumo da madrugada do Big Brother Brasil 25. Vem chegando já colaborando com o nosso like, que a meta continua com 4.000 likes, hein? Me ajude aí compartilhando esse vídeo com seus amigos, colegas, parentes e tudo mais. Além disso, se você não é inscrito no canal, convido vocês também a se inscreverem, gente. Está quase com 82 mil inscritos, lembrando que nossa meta são de 100 mil. Para você que não tá sabendo o que aconteceu, eu vou resumir. Olha só, gente. O Diogo atendeu o Big Fone, foi pro paredão e chamou a Tamires para ir no paredão com ele. O Diogo disse que não colocou a Camila no paredão porque foi uma estratégia para que a casa continue com a opção de votar na Camila. Que se o Diogo tivesse colocado, na verdade, a Camila no paredão com ele, a casa não teria não teria mais o voto da casa, né? Porque o Diogo sabe que tem algumas pessoas que não votaram na Camila. Então o Diogo basicamente deixou a Camila disponível para a casa votar na Camila. Então o Diogo colocou a Tamires por este motivo, tá? Ele falou isso, gente, com os aliados dele, tá? Ele falou aí, ó, com a Eva, com a Dona Vilma, que é a mãe dele, falou só com os aliados sobre isso. Ele não falou com outras pessoas. Já a Dona Vilma não gostou que o Diogo atendeu o Big Fone, porque segundo a Dona Vilma, atender o Big Fone é sempre um grande, grande risco. Mas o Diogo falou que ele atendeu o Big Fone pra correr esse risco mesmo, tá? A Tamires ficou muito mal, né? Acabou chorando um pouquinho, ficou muito mais receosa, mas na dela e tudo mais, né? Ela recebeu inclusive apoio de várias pessoas, inclusive da Vitória Estrada, que ficou o dia inteiro já do lado da Tamires por causa do monstro, e ficou a madrugada inteira também do lado da Tamires por causa que ela foi pro paredão. O que vocês estão achando do comportamento da Vitória? Coerente, não coerente? Diga aí nos comentários, por favor. Bom, aí o Diogo pede desculpas pro João Pedro, porque na hora de correr pro Big Fone, o Diogo disse que aparentemente aconteceu uma cotovelada no João Pedro, e aí o Diogo disse que foi sem querer. Preocupante cotovelada, né? O Diogo disse o seguinte: desculpa, viu, irmão? Não foi por querer mesmo. E o João Pedro, eu sei que não foi, não. E o Diogo, eu fui sair do banco. E o João Pedro, e você fez assim. E o Diogo, eita ferro. E a Vilma, foi sem querer, foi sem querer, foi sem querer, tá? Bom, o Diogo então ainda continua conversando sobre a escolha dele para o paredão, que é a Tamires. E disse que foi uma questão estratégica. Agora ele disse para o João Pedro também, tá? O Diogo disse o seguinte: eu e minha mãe estávamos conversando ali e ela falou: o Big Fone pode tocar e pode não ser uma coisa boa. Pode ser também que você está no paredão. Eu corri pensando nisso, que poderia estar no paredão, e foi exatamente o que aconteceu. Bom, gente, os brothers continuam especulando agora sobre o poder coringa da Camila. E o Diogo diz que espera que todo o Big Fone não seja anulado. Ou seja, o Diogo espera que o poder da Camila não anule a indicação dele no paredão. Mas vai ser exatamente o que vai acontecer. Não só vai anular, como a Camila vai poder trocar uma pessoa. Ou seja, a Tamires vai sair e a Camila vai colocar outra pessoa no paredão. Exatamente. Bom, o Diogo disse o seguinte: não é possível que esse negócio do Big Fone vai ser anulado completamente. Se ela salvar alguém, vai outra pessoa no paredão, será? Disse o Diogo aí, que ficou bem preocupado com o poder da Camila. Falando na Camila, gente, a Camila declara sobre a Aline, né, com a Graciane o seguinte: que a Aline é um personagem, porque a Aline é muito segura de si e tem potencial muito grande lá dentro. Guarda essa informação, gente, porque daqui a pouco a Aline vai ficar do lado da Camila. E aí a Camila vai ficar elogiando a Aline, assim, sabe? Tipo, a Camila fala mal da Aline, daqui a pouco já tá do lado, abraçando, melando a Aline. Vocês vão ver. Bom, o Diogo segue conversando com a sua mãe. E ele diz o seguinte: agora torcer pro líder ter algum poder, viu? O que acontece? Eu também poderia ter ido pela casa, pelo líder, eu não sei. É torcer pro líder ter algum poder. Diogo, mas desde quando o líder tem outro poder a não ser indicar alguém pro paredão? Normalmente é só isso. Eu nunca vi o líder com um outro poder a não ser indique alguém pro paredão, ou indique outra pessoa pro paredão. É sempre isso, assim, tipo. Não sei de onde o Diogo tirou essa informação que do nada o líder tem mais um poder, né? Enfim, o Diogo aí pensou, mas não usou muito a cabeça, tá? Bom, o Guilherme estava conversando com o Diego, tá? Sobre a questão da escolha do Diogo pro paredão. Aí o Guilherme falou que não concordou, que o Diogo colocou a Tamires. Por quê? Porque o Diogo tem um embate direto com a Graciane. O Guilherme achou muito estranho colocar a Tamires. Por que não colocou a Graciane?
Por que não colocou a Camila? O Diogo tem mais embate com a Camila do que com a Tamires. E aí o Guilherme falou que foi meio incoerente da parte do Diogo ter escolhido aí a Tamires no paredão. Aí, gente, o Diego ficou preocupado, se levantou da mesa, foi olhar nos cantos da sala, da cozinha. E o Diego falou o seguinte pro Guilherme: Ó, Guilherme, não fica falando essas coisas aqui não de jogo, senão a gente pode estar ouvindo e tudo mais. Depois a gente senta lá no quarto, conversa e tal, em outro lugar mais reservado. Aí o Guilherme falou: Não, beleza, então, beleza. Então, e aí eles meio que não tocaram mais no assunto, tá? No quarto Nordeste, o Diego foi lá, gente, também conversar um pouco com a Tamires e prestar umas palavras de apoio e de acolhimento e tudo mais. A Tamires falou que não tá tendo uma boa semana, que o dia dela foi péssimo, que tá deixando ela pior ainda do que ela já tava com esse monstro. E aí ela falou, ela ficou bem triste e falou o seguinte: Meu Deus, será que eu sou odiada lá fora? Disse a Tamires, toda recolhida ali, tá? E outra pessoa que foi prestar depoimento, não, prestar apoio para Tamires foi a Vitória. E falou o seguinte pra Tamires: É muito louco quando a gente vê outra pessoa passando por isso e pensando as mesmas coisas, né? E aí o Diego falou assim: Você pensava por isso também, ô Vitória, quando aconteceu contigo, né? Do monstro, do paredão? A Vitória: Amor, tem 1 mês e meio que eu tô me sentindo assim, exatamente assim. E a Tamires responde: Mas você pensava que alguém odiava você? E a Vitória: Óbvio que sim. Se dessa casa aqui eu sou a mais indicada ao paredão, mais que o Diogo, mais que todo mundo, eu fico pensando, agora eu saio realmente. Tem nem cogitação. Eu ficava com isso na minha cabeça direto. Tamires diz que mudou o seu. Diz que seu mundo parou quando foi indicada por Diogo no paredão. Ela disse basicamente o seguinte: Eu não sei o que estava passando naquela hora que ele falou para me indicar pro paredão. Eu fiquei olhando fixamente para ele e parece que o mundo parou. Foi o mais slow motion possível que eu já senti em toda a minha vida. A Vitória então disse o seguinte: Cara, que dinâmica vai ser essa, hein? Tô com medo de ser nós três com o Diogo no paredão. E a Tamires respondeu: Tudo indica que vai ser sim. A Eva vota na Camila. O Diogo vota na Camila. A Vilma vota na Camila. Vão meter 2 irmãs sem pena no paredão e foda-se. E a Vitória respondeu: O voto tinha que ser pra sair. Se o voto for pra sair, seria lindo, porque ia juntar todos nós aqui do Quarto Nordeste contra o Diogo, toda a torcida do Quarto Nordeste contra o Diogo. Vitória, Vitória. Tá lá a Vitória do lado da Tamires. O que vocês estão achando disso, hein? Deixe seu comentário, que é importante, tá? Tamires disse que qual seria a sua reação se vencesse o bate-volta. Aí, gente, a Tamires disse basicamente que ela ia, se fosse uma prova com carro, ela ia buzinar o carro até a buzina do carro quebrar. Que ela iria entrar na casa berrando, grandão, gritando e tudo mais. Que ela falou, não ia xingar ninguém. Não ia falar indireta com ninguém, nada. Mas ia ficar realmente gritando, comemorando ao máximo. Aí a gente tem que parar pra lembrar, quando a Vitória ganhou o bate-volta com o Matheus, logo a Tamires e a Camila Graciane criticaram a Vitória e o Matheus que não podia comemorar, que tinha que ter reciprocidade com a pessoa que perdeu o bate-volta, que tinha que, ai, beleza, tá tudo bem, que não podia comemorar muito. Vocês lembram disso? Aí agora a Tamires fala que ia comemorar demais, que até se tivesse carro que ia buzinar até quebrar a buzina do carro. Incoerência que chama, né? Quanta incoerência. Bom, no quarto fantástico, tava lá o Diogo e a dona Vilma conversando situações que aconteceram com esse paredão aí. Aí do nada, a dona Vilma falou o seguinte: Você machucou o joelho, Diogo? Aí o Diogo: na verdade sim. Na verdade sim. Ele coloca a mão no joelho. E falou o seguinte: O spray tá aí, vou ter que colocar outra fita dessa vez nesse joelho aqui. E aí a internet percebeu que ele só colocou a mão no joelho quando a dona Vilma perguntou se machucou ou não machucou o joelho. Aí respondeu, na verdade, sim. O que vocês acharam dessa resposta? Diga aí nos comentários também, por favor. Seguindo aqui, gente, agora vamos falar do Guilherme, né? Falando com o Diego Hipólito, agora do lado externo da casa. Guilherme diz que ainda não entendeu o fato do Diogo ter indicado a Tamires no paredão. Ele diz o seguinte: não deixa de ser uma pessoa dos embates dele, mas imaginei que Tamires estava no último, tá? Na última prioridade, né? Entre os embates que ele tem, eu acho que ele tem mais embate com a Graciane e com a Camila. E o Diego respondeu: acho menos fervoroso o embate da Tamires. E o Guilherme respondeu: então, foi mais fervoroso com as outras duas também. Eu acho que as duas têm mais embate com ele. E o Diego responde: primeiro a Camila, depois a Graciane, eu acho. E o Guilherme diz: é por isso que eu acho que meio que ele arregou.
Eu poderia ter chamado no embate outra pessoa. Na última conversa que teve com ela, a Camila falou: prefiro que vote em mim, e disse um sincerão que ele seria o voto dela até os últimos dias. O Diogo tá correndo do embate, disse aí o Guilherme. Vocês acham que o Diogo tá correndo do embate? Lembrando que o Diogo pensou em estratégia de jogo, na verdade, né? Mas acho que o Guilherme e o Diego não viram por esse lado, tá? Diego disse o seguinte: acho que é um grande perigo se a Camila vai pro paredão. Eu acho que o Diogo vai sair. E o Guilherme respondeu: tu acha? Eu não acho, não. Acho que seria muito acirrado. Diego então responde: continua achando que a Camila sairia, Guilherme? E o Guilherme diz que sim, que acha que a Camila sairia se fosse com o Diogo pro paredão, tá? O Diego acha outra coisa, beleza? Bom, aí, gente, chegou o momento aí que eu falei pra vocês. Karine ficou do lado da Camila, conversando sobre a vida, conversando sobre o paredão, conversando sobre o jogo, conversando sobre o monstro da Tamires, tudo mais. E aí fica um longo desabafo mesmo, tá, gente? Bom, a Camila disse que algumas pessoas da casa se ofendem quando ela reforça que a sua prioridade é sua irmã. Mas não é muito isso, né, gente? É porque o jeito da Camila acaba beirando grosseria. A Camila então disse o seguinte pra Aline: eu falei que por mais que todo mundo fale de jogo, por conta da gente ter falado desde o início, a minha prioridade é minha irmã. E é óbvio, né? As pessoas se sentem ofendidas por isso. Se sentem ofendidas por eu falar que eu estou junto com as pessoas que são as minhas alianças, que decidiram me abraçar. E pessoas que me ofenderam também. A Aline então respondeu: talvez nem tanto por isso, mas pela forma de falar, tô aqui pelo jogo e pelo dinheiro. É a Camila: mas não é mentira, Aline, não é mentira que eu tô aqui pelo jogo e pelo dinheiro. E a Aline respondeu: isso, mas pela forma que é falado, as pessoas podem entender. Ah, é pelo jogo? Vamos passar por cima dela, passar por cima também. E a gente sabe que não é só isso. Não é só o dinheiro que tá contando, mas tem o amor que você tem pela Tamires. Entende que tem o outro lado e você não é só o jogo, não? Disse a Aline aí para a Camila, tá? A Tamires então pretende cortar os laços definitivamente com o Diogo, que agora que o Diogo colocar no paredão, já era. Ela diz o seguinte: a média é o Carvalho, média pô nenhuma. A partir de hoje eu não falo mais com ele, o cenário da casa já tá cansativo. Já estava cansativo de conversas e desconversas, ainda não tinha acontecido o que aconteceu no confessionário, né? Lembra que aconteceu no confessionário há muito tempo atrás, que o Diogo colocou ali no paredão e tudo mais? Então, aí agora a Tamires relembrou essa história e falou que vai cortar todos os laços que tem com o Diogo definitivamente. Do lado externo da casa, os brothers analisam a situação da Vitória com a Camila e Tamires, reforçando novamente que a Vitória voltou a ficar do lado da Camila e da Tamires e que não acharam isso muito estranho e coerente. Que a Vitória ficou, inclusive, ajudando a Tamires, né, com o monstro e tudo mais, dando apoio e tudo mais, sendo que a Tamires e a Camila não estão muito afim de papo com a Vitória. Bom, a dona Delma disse o seguinte: é por isso que o tempo todinho eu falo, saia do muro, tome uma posição e preste atenção ao seu jogo. A Vitória tem que se acordar. E o Guilherme respondeu: a Vitória tá no muro. Ela tá no lado de lá mesmo, lado do quarto Nordeste, né? Mas as coisas estão acontecendo, só que a Vitória não é fácil tomar qualquer tipo de decisão para ela. E o Diego então disse o seguinte: não é fácil. Não é fácil, mas as coisas estão muito, muito claras. Se ela não tomar uma atitude e sair de uma situação como essa, ela vai bater no paredão e vai sair. Eu acho que o público vai concordar que ela está sendo escrachada pelas pessoas da casa e continua ali. Você conseguiria ser assim, Guilherme? Guilherme, de jeito nenhum. Minha personalidade não deixaria que eu passasse pela situação que ela está passando, não. Tá? Tá aí o Guilherme dizendo que não concorda com o que está acontecendo com a Vitória e a Vitória continua indo do lado da Camila e da Tamires. Nem eu concordo, acho que você também não concorda com o posicionamento da Vitória. A Vitória tá sendo muito burra, tá? O Vinícius então analisa a insatisfação das irmãs, né, da Camila e da Tamires com a Vitória. E o Vinícius é o seguinte: no começo, a Camila e a Tamires sempre estavam dispostas a ajudar o Matheus e a Vitória. Mas nesse momento, que poderia acontecer de ter um empate entre você e Tamires, entre o Guilherme e a Tamires, ela não pensou mais na Vitória. É verdade mesmo, tá? Não pensou mais na Vitória. É isso aí, tá? Lembra que eu falei pra vocês que a Camila tinha criticado a Aline, chamando de personagem? Aí agora tá até ajudando no banho da Aline. Eita, incoerência. Quanta incoerência. Bom, aí depois, gente, a Camila tá lá, começou a chorar à mesa da xepa junto com a Aline, tá? A Camila então abriu seu coração e disse o seguinte: eu sei o que eu não quero voltar a ser. Porque aí a Camila volta a falar sobre a questão da vida dela, que é uma vida complicada. Ela falou, inclusive, que
na condição dela, tem que se esforçar 10 vezes mais que qualquer outra pessoa da casa, para ela não voltar a ter a vida que ela teve anteriormente de entrar no Big Brother. Camila então contou pra Aline sobre a situação com a Vitória também, e que achou sim que a Vitória foi desleal com ela, tá? E ainda relembrou que poderia ter empate no paredão com Guilherme e Tamires. Aí a Aline falou assim: não, mas você tá entendendo que não tinha como dar empate? Aí a Camila, mas eu não ia ter, não tem como saber. A Vitória foi a terceira a votar. E, como que a Vitória ia saber o voto dos outros? Não sei o quê. Enfim, aquele mesmo papo que você já sabe que a Camila, na cabeça dela, ia dar empate. E a Tamires ia pro paredão de qualquer forma. Mas a gente sabe que não ia acontecer isso, tá? Camila então disse que caso o Matheus tivesse votado de acordo com Vitória, haveria um empate sim entre Tamires e Guilherme. E o Guilherme teria se salvado pela Eva, porque a Eva era a líder daquela semana. Camila então diz que o quarto Nordeste entrou em novos empates causados por culpa de quem? Da Vitória. Ai meu Deus, a Camila disse o seguinte: lá no nosso quarto a gente não tem embate com ninguém, a não ser com o Diogo e a Vilma. A gente tem embate com a Eva porque a Vitória pediu pra gente votar nelas. Nós temos conflitos com outras pessoas por causa delas. Vitória e Matheus estão no paredão desde o início. A gente não tinha embate com ninguém. Vitória é votada praticamente por toda a casa e a gente fazia isso pra defender ela. Por isso que dói, viu? A Vitória sempre quer escolher pessoas que gostaria de ter embates e a gente vai nessa. Então, basicamente, colocou tudo no núcleo da Vitória de novo. Tudo no núcleo da Vitória. Bom, Diogo tá abraçado com a Aline ali na cama e volta a reclamar da perna dele agora. Durante as conversas dos dois, gente, a Aline fala sobre ter vontade de tomar um chazinho e tudo mais. E aí o Diogo pergunta: você quer leite quente? A Aline falou o seguinte: eu ia fazendo uma piada, mas deixa quieto, né? Vai ser um baixo astral aí. Lá vem as piadas de duplo sentido, hein? Olha só, gente, tô sentindo falta do seu like, hein, gente? Deixa o seu like aí pra me ajudar, por favor. Eu preciso muito do seu apoio e a sua colaboração, beleza? Lembrando que a meta são de 4.000 likes. No quarto ano 50, gente, eles começaram a falar sobre votar ou não votar em Camila. O Diego disse o seguinte: a minha opção e minha vontade é votar na Camila. E a dona Delma e o Guilherme falou o seguinte: a nossa vontade também é votar na Camila. A Delma reforçou: Renata e a Eva também vão nela, viu? E o Guilherme: já são 5 votos nela então. Do lado de lá vai tudo em Dona Vilma. Aí tem que pensar que pode ir os dois mais votados também. Só pode acontecer disso, o Guilherme. E o Diego: pra mim, eu fecharia na Camila. E a Vinícius: eu preciso digerir pra esse momento. Eu não sei, velho. E a Delma: então pode votar na Dona Vilma se você não quer votar na Camila, disse a Dona Delma para o Vinícius. O Vinícius, nessa conversa aqui também, deixou claro que não gostaria de votar na Camila porque não acha legal colocar Camila e Tamires no paredão juntos, que não é bacana, enfim, que tudo mais. Já o Guilherme, gente, foi na lata com o Vinícius e disse que votaria sim na Camila no paredão. Por quê? Porque a Camila e a Tamires não pensou duas vezes semana passada, quando a Camila cogitou votar na própria Vitória e colocar a Vitória junto com o Matheus no paredão. E aí, gente, aconteceu o seguinte: o Guilherme falou o seguinte, que a Camila iria provar do próprio veneno se a Camila fosse pro paredão junto com a Tamires. E aí, gente, o Vinícius ficou o seguinte: credo, Guilherme, misericórdia. O Vinícius nem acreditou o que o Guilherme tinha dito, mas realmente o Guilherme foi meio enfático, né? Falando que a Camila ia provar do próprio veneno, né? Mas vamos parar pra pensar. A Camila nem pensou na Vitória e no Matheus, né? A Camila cogitou votar na Vitória. Ia colocar a Vitória e o Matheus no mesmo paredão. E agora o Vinícius vai ter que ter pena da Camila com a Tamires no paredão? Acho que não tem que ter pena, não, tá? Realmente, eu acho que o Guilherme tá certo nessa, tá? José então comenta que quando entrou na casa, acabou não reconhecendo os atores Diogo Almeida e Vitória Estrada. Mas enfim, né? Eu também não assisto novela, então não é muito minha praia. Durante a madrugada, gente, o monstro tocou e acordou todo mundo. E foi todo mundo programado lá. Isso aconteceu 2 vezes, tá? 2 vezes esse monstro tocou e foi todo mundo lá programado por causa do toque do monstro, tá? É isso, gente. Esse foi o nosso resuminho. Espero que vocês tenham curtido. Vou ficando por aqui. Quem gostou, por favor, se inscreva no canal. O povo já foi dormir, tá, gente? Ó, o povo tá tudo dormindo. Eita, tudo dormindo aí. Gente, se inscreve, por favor. Deixa o seu like. Tô ficando por aqui. Até a próxima. Fui.